Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal Transformação. E a gente vai fazer uma série de vídeos, falando sobre a terapia hormonal trans, tá? Então, assim, eu pretendo ao longo dos vídeos estar explicando um pouquinho para as meninas trans que estão em início de transição sobre hormônios, né? Sobre características dos hormônios, tudo relacionado a esse universo que muitas meninas trans buscam aí, principalmente as novinhas em fase aí de transição hormonal, tá? Bom, no primeiro vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre bloqueador de testosterona, tá? Bom, a primeira fase da transição hormonal, da terapia hormonal trans, ela se dá início com os bloqueadores de testosterona. Bom, a testosterona, para quem não sabe, é um hormônio que nós, trans, mas biologicamente pertencentes ao sexo masculino, produzimos, tá? Então ela é produzida aí pelos testículos, é o hormônio masculino, tá? E quando a gente começa uma terapia hormonal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar bloqueando ou reduzindo essa produção de testosterona para estar fazendo então o uso dos hormônios femininos, né? Que são a base de estrogênio aí, que vão estar dando as características femininas para o nosso corpo, tá? Bloqueador de testosterona, então ele tem esse intuito de estar reduzindo a testosterona. Por quê? Se eu começo a tomar um bloqueador de testosterona, quando eu começo a fazer o uso do hormônio feminino, com a minha testosterona baixa, ele vai ser mais forte. Os efeitos do hormônio feminino serão mais potentes, tá? E assim, eu vou falar de alguns bloqueadores de testosterona que existem no mercado, nas farmácias, tá? Temos o mais conhecido, que é o Androcur, que ele é o acetato de ciproterona, tá? E temos o espironolactona, que também é um bloqueador de testosterona, embora ele seja vendido como um remédio para redução de pressão, como poupador de potássio. Então ele tem esse efeito, mas ele acaba tendo um efeito antiandrogênico, ou seja, ele também reduz a testosterona. Em terceiro lugar, a gente temos o finasterida e o dutasterida, que são dois componentes aí que são usados para tratar calvície. A calvície é a alopecia masculina, né? A alopecia androgenética. E ele acaba servindo aí também como redutor da testosterona. Só que assim, os mais indicados pelos médicos é o ciproterona, que é o Androcur, e o espironolactona. Porque o Androcur, ele é considerado o bloqueador de testosterona mais potente que existe, tá? A eficácia dele para reduzir e bloquear a testosterona é muito boa. E o espironolactona, em segundo lugar, espironolactona, ele é um hormônio também, um bloqueador de testosterona, que tem uma eficácia muito grande aí na redução da testosterona. Então, assim, como se faz esse tratamento? Você inicia o tratamento com o bloqueador de testosterona, tanto o Androcur quanto o ciproterona. Aí vamos supor, eu começo a tomar o Androcur. Você começa com uma dosagem baixa, em torno de 25 a 50 miligramas, e aos poucos você vai aumentando. Então, depois de 6 meses você aumenta, depois de um ano você aumenta para 100 miligramas. A dosagem máxima que você atinge com o bloqueador de testosterona é 200 miligramas, tá? E ele só pode ser tomado durante 2 anos, não mais do que isso. Por quê? Porque são 2 anos, que é o tempo que esses remédios têm para estar reduzindo a sua testosterona, para estar bloqueando. E também porque se eu passar de 2 anos, ele tem alguns efeitos colaterais. Por exemplo, no fígado. Ele pode causar danos severos ao seu fígado, por ele ser muito tóxico. Ele pode causar hepatite, cirrose. Ele pode causar problemas também psicológicos, porque a partir do momento que você reduz demais a sua testosterona, você começa a ficar desanimada, ficar depressiva, meio borocochô, né? Porque a testosterona tem esse papel de dar o ânimo, a vitalidade que nós precisamos.
Tanto é que até as mulheres produzem testosterona, gente. Não é só nós trans, não. As mulheres também produzem, só que em quantidade menor. Então, se eu reduzir muito a minha testosterona, se eu tomar esse bloqueador por mais de 2 anos, eu vou ter esses problemas aí. Eu posso ter problemas no fígado, com uma cirrose, uma hepatite, e também posso acabar ficando com depressão, entrando em desânimo, entendeu? Ele causa alguns efeitos aí psicológicos. Vamos falar de preço. Gente, muitas meninas trans gostariam de tomar o Androcur, porque ele é o melhor bloqueador de testosterona que existe. Ele é o mais potente. Em segundo lugar, vem o espironolactona. Mas se você for comparar o preço, o Androcur, ele custa em média entre 350 a 400 reais. Uma caixa com 30 comprimidos, 100 miligramas. Olha lá, gente. Enquanto que o espironolactona, você vai pagar uma caixa com 30 comprimidos também, de 100 miligramas, você vai pagar em torno de 35 a 40 reais. Então, olha a diferença. De 30 para 400 reais. Então, por isso que muitas meninas optam e preferem estar tomando espironolactona, porque ele é mais acessível, tá? E o efeito dele de bloqueador de testosterona é muito bom. Tão bom quanto o ciproterona. Não deixa a desejar. Segundo, quais os efeitos que eu vou ter aí tomando esse bloqueador de testosterona durante esses 2 anos? Primeiro, redução de pelos. Ele vai reduzir bastante os seus pelos, o crescimento, a velocidade com que os seus pelos crescem. As meninas trans que estão no começo da adolescência, da puberdade, com seus 15, 16 anos, ele vai dar um jeito também no chuchu. Ele vai estar reduzindo o chuchu, né? A famosa barba. A calvície, ele vai estar bloqueando aí, se você tem genética para alopecia, para calvície. Ele bloqueia, ele faz parar de cair cabelo, sim. Em muitos casos ele até reverte, como o finasterida, que é um medicamento próprio para reverter a calvície. Ele reverte a calvície, tá? E sim, ele reduz a sua testosterona, ele vai reduzir a sua libido também, né? Ele tira um pouco da libido, um pouco desse desejo sexual, a ereção também, ele diminui bastante, tá? Para algumas meninas aí que pensam em fazer o tratamento com bloqueador de testosterona, elas têm que ver se vale a pena, porque elas vão ficar sem ereção. Diminui a produção de esperma. Quando você tiver orgasmo, não vai sair tanto esperma, vai sair uma quantidade menor. Tudo isso são efeitos do bloqueador de testosterona, tá? Então, como eu disse para vocês, o bloqueador de testosterona, ele é necessário e recomendado pela maioria aí por 100%, né, dos médicos aí, no caso da terapia hormonal trans, porque reduzindo a minha testosterona e com o uso conjunto dos hormônios femininos, eu consigo obter resultados melhores. Então, ele vai potencializar o efeito desses hormônios femininos, entendeu? Bom, esse é o primeiro vídeo. A gente vai estar falando sobre vou falar um pouquinho sobre cada hormônio, sobre a potência desses hormônios, vou falar sobre preço, qual hormônio mais indicado, quais são os que mais prejudicam a saúde, quais são os melhores no termo de feminização, tá? Tudo isso a gente vai estar conversando aqui ao longo dos vídeos. Então, assim, gente, eu quero agradecer a vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, compartilhem, comentem, tá bom? E se inscrevam aqui no meu canal. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo.